Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e hoje estamos na nossa aula de gestão de riscos. Sendo esse um assunto extremamente importante para a vida profissional, principalmente para quem trabalha nas indústrias, porque é necessário entender os riscos, conhecer o quanto eles podem afetar as pessoas para fazer uma gestão adequada. Ou seja, o que se deseja? Se deseja que não aconteçam acidentes, ou que se eles acontecerem, que eles sejam minimizados. Então, o gerenciamento de riscos é fundamental na indústria, por mais simples que seja. E o que se quer? Um ambiente que tenha foco em prevenção. Então, tem que prevenir para os acidentes não ocorrerem. Agora, eu vou perguntar para vocês uma questão conceitual. Vocês sabem qual é a diferença entre risco e perigo? Sim ou não? Então, de uma forma geral, usamos esses termos no dia a dia como se eles fossem sinônimos, tanto o risco quanto o perigo, mas existe uma diferença conceitual entre eles. Então, nós vamos utilizar o que é fornecido pela norma ISO 45001-2018. Então, ela diz o seguinte, a norma, que perigo se refere à fonte ou à situação com potencial para causar danos. Então, a fonte que pode causar danos, que tem um potencial para isso. Ou deteriorar a saúde, seja ela mental, seja ela física, cognitiva. De qualquer forma, a fonte geradora é classificada como um perigo. Então, aqui eu coloquei nesse slide, em termos mais simples, perigo se refere-se à fonte geradora do problema. Beleza? Agora vamos entender melhor, né? Por que eu preciso conhecer o perigo? Porque eu preciso saber lidar com ele, eu preciso saber trabalhar, eu tenho que eliminar o perigo, eliminar os riscos existentes. Então, para isso, eu preciso conhecer o perigo, ou seja, a fonte geradora que pode causar algum problema, qual é a natureza, o quanto ela pode afetar, qual a magnitude e qual a consequência que pode gerar na vida das pessoas. Então, conhecer a situação de perigo no trabalho é extremamente importante. Já o risco, vamos conceituar risco. Então, segundo a ISO 45001 de 2018, risco é uma combinação da probabilidade de eventos ou de exposição perigosa e a gravidade de danos, ou a deteriorização de saúde, que pode fazer com que o evento ocorra ou a exposição ocorra. Então, assim, diferente do perigo, que é a fonte geradora de algum problema, aqui o risco é a combinação da probabilidade e da severidade de ocorrência de uma situação específica de perigo. Vamos deixar um pouquinho mais claro. Então, imagine uma construção, tem um andaime. O andaime não é o risco, o andaime é o perigo, ele é a fonte geradora, por quê? Pode acontecer uma queda de um andaime. Então o andaime é o perigo porque é a fonte geradora. Agora o risco é a queda. Então o andaime é o perigo, a queda é o risco. Mais algum exemplo. No caso de ruído, então se o ruído está acima do padrão, pensa numa empresa, num trabalho, num local que se tenha excesso de ruído, certo? Então o ruído é o perigo, porque é ele que é a fonte que pode gerar um dano ao ouvido. Agora, um dano, uma perda de audição, seja ela temporária ou permanente, aí é o perigo. Então, espero que vocês tenham entendido a diferença. Então, o perigo é a fonte, a situação, o ato, enquanto o risco é a probabilidade versus a severidade. Então, são conceitos que nós utilizamos como se eles fossem iguais, mas na prática eles não são, certo? Então, é importante conhecer, certo? É importante entender aquilo que se está trabalhando. Agora, os riscos, eles também recebem algumas classificações, que é o que nós iremos conversar aqui na sequência. Os tipos de risco em segurança. Mas espera aí, não é tudo a mesma coisa? Não posso dizer que risco é risco, digamos assim, de uma forma geral? Sim, mas nós classificamos porque existem formas diferentes que podem gerar acidentes e os acidentes podem ser gerados por meio de riscos diferentes. Então, por causa disso, você precisa classificar os riscos. E eles são classificados da seguinte forma. Ou são classificados como riscos físicos, também são chamados de riscos químicos, um outro risco é o biológico, também existe o risco ergonômico, ou os riscos ergonômicos, e os riscos de acidentes. Então essas são as 5 classificações de riscos. Que é importante, né, nós entendermos no ambiente. Por exemplo, eu trabalho numa construção civil. Qual a probabilidade
de ter um risco biológico? Possivelmente muito pequeno. Claro, alguém pode estar contaminado, mas agora você trabalha num laboratório que mexe com vírus, desenvolve vacina, a probabilidade de risco biológico é muito maior. Então você tem que conhecer o ambiente e qual é o tipo de risco que você tem uma elevada probabilidade de ocorrência ou não. Então é importante saber diferenciar os riscos, classificar os riscos. Beleza? Que é o que nós iremos fazer na sequência. Então o primeiro tipo de riscos que nós vamos conversar aqui, ele se chama riscos físicos. Então, o que são esses riscos físicos? Envolvem agentes físicos, de uma forma geral. Então, ou seja, ruído é um risco físico, calor excessivo, frio excessivo, a pressão, se ela estiver elevada ou baixa, a umidade no local, a radiação pode ser classificada como ionizante ou não ionizante, a vibração do sistema. Então, é associado com esses agentes físicos. Algum risco envolvido com essas situações, ou algumas outras, que aqui a gente citou, eu sei para vocês apenas algumas, você tem um exemplo de risco físico. Já o risco químico é um pouquinho diferente. Você pode até estar imaginando, né? O risco químico, você pensa em a pessoa trabalhando num laboratório, alguma coisa do gênero. Então, o risco químico, ele também pode ser associado, em vez de ser os agentes físicos, são os agentes químicos. Então, são substâncias ou compostos físicos, por exemplo, você está trabalhando com um ácido, uma base forte, algum elemento que seja tóxico, algum elemento químico. Então, eles podem penetrar no organismo de alguma forma, seja por via respiratória, ou por poeira, fumo, gases, neblina, névoas e vapores. Então, quando você tem essas situações que produtos podem penetrar por essas formas, você tem o chamado risco químico. Ou mesmo pela natureza da atividade, né? Você pode ter um contato com a pele direto, então pode ser, a pessoa pode inalar, tomar, por acidentalmente ingerir de alguma forma, né? Então, também quando eles podem ser absorvidos pelo organismo ou pela pele, ou por ingestão, também são classificados aqui como riscos químicos, beleza? O que você pode, né, começar agora a entender, a construir a ideologia para você identificar os riscos no teu ambiente de trabalho. Agora, um outro fator que eu já utilizei aqui são os riscos biológicos. Então, imagine aquelas pessoas que trabalham com riscos biológicos, bactérias, vírus, fungos, pessoas que trabalham em hospital, que estão lidando com pessoas doentes. Então, elas estão tratando diretamente com viroses, com bactérias. Então, tem que tomar todo o cuidado necessário. Tem que saber que a probabilidade de acontecer alguma coisa desse gênero, ela é bem mais alta. Então, o que acontece aqui, né? O que acontece agora, né? A gente também tem outros tipos de risco, que não é só o físico, que não é só o químico. Tem os riscos ergonômicos. Então, riscos ergonômicos são assim fatores que interferem em características psicofisiológicas do trabalhador, que causam algum desconforto. Então, por exemplo, a pessoa levanta muito peso. Ele não é um risco químico, ele não é um risco físico, e sim é um fator ergonômico. Está num ritmo de trabalho muito alto, ou você fica repetindo a mesma função o dia inteiro, fica repetindo a função a mesma inteira. Então isso pode causar algum dano à tua saúde. Ou você está ali, corcunda, trabalhando, não fica reto, você está numa postura inadequada e você fica 8 horas naquela postura, você está sofrendo um risco ergonômico. Então é muito difícil algum lugar que não tenha um risco ergonômico, nem que seja num grau menor, um grau maior, certo? Então esse é o chamado de risco ergonômico. Um outro tipo de risco que nós podemos classificar são os riscos de acidentes. Ou seja, o trabalhador, o colaborador, ele está num ambiente, aquele ambiente pode sofrer algum dano, alguma coisa assim, uma máquina pode explodir, algum trabalho com forno, uma temperatura muito elevada, um lugar que pode sofrer um incêndio. Então é qualquer fator que coloque o trabalhador em situação vulnerável que pode afetar a integridade, tanto o bem-estar físico quanto psíquico. Tem gente que acha, não, a pessoa ficou deprimida e tal, não é um risco. Porque aquela situação pode gerar um problema, um mal-estar psicológico na pessoa, e isso também é atribuído. Certo? Então são exemplos de riscos, né? A pessoa trabalha numa máquina, pode ter um equipamento, né, que sem proteção, é perigoso ter um acidente, ou um lugar que possa ocorrer uma explosão, um incêndio, ou o lugar está mal estruturado, então você está colocando em risco, né, de causar um acidente, um armazenamento impróprio. Então imagina que você põe
material que reage com ar e seja explosivo. Então você tem que armazenar de uma forma adequada. Então você tem um risco de causar um acidente, uma explosão. Essa que é a diferença entre eles. Então quando você está nos lugares, é muito comum tratar o risco por cores. Então você pode associar o risco com as cores. Por exemplo, os riscos físicos é utilizada a cor verde. Os riscos químicos, a cor vermelha. Os riscos biológicos, a cor marrom. E os riscos ergonômicos, a cor laranjada. E para finalizar, os riscos de acidentes são tratados com a cor azul. São representados pela cor azul, desculpa. Então é muito importante se gerenciar os riscos, se realizar o gerenciamento desses riscos. Então o profissional dessa área, ele tem que entender, ele tem que conhecer aquilo que ele está trabalhando, para que não haja nenhuma dificuldade, certo? Para que sejam minimizadas. A dificuldade ela vai existir, mas a situação ela tem que ser minimizada. Então o profissional tem que saber gerenciar os riscos, tá? Então, como que você vai gerenciar aquilo que você não conhece? Então, a primeira grande questão que a gente pode pensar aqui é que para você fazer um gerenciamento de riscos ou que você estiver num lugar que seja envolvido com isso, você tem que conhecer todas as condições de perigo. Então, você tem que analisar o que pode acontecer. E você tem que classificar. Por exemplo, eu trabalho na construção civil. Qual a probabilidade de ocorrer um risco biológico? Um fungo, uma bactéria. Ela até existe, mas ela é pequena, certo? Agora, eu trabalho num laboratório de microbiologia. Faço vacina, fungos, então eu trabalho com bactérias, viroses, vários elementos, agentes biológicos. Então, qual a probabilidade de acontecer de um risco biológico? Uma probabilidade bem alta. Então, você tem que classificar se a probabilidade de ocorrência ela é alta ou se ela é baixa, tá? Por quê? A gestão de risco ela é muito benéfica, certo? Você tem que entender que ela vai ter uma finalidade de minimizar todos os acidentes, todos os problemas, todas as dificuldades. Então, para isso, é necessário que haja um alinhamento entre as estratégias e os objetivos. O que se deseja? Quais são as ações que serão tomadas para diminuir esses riscos? Para que eu possa lidar, para que o número de acidentes diminua ou realmente não aconteçam. Então, com isso, pela gestão de riscos, você pode ter uma redução muito grande de prejuízos imprevistos, sabe? Às vezes a pessoa pode ter ideia de uma corporação, é uma pessoa, não, mas uma pessoa, primeiro, tem um valor humano, né, que é muito grande, mas claro, que infelizmente nem todos enxergam assim, mas na questão financeira também, porque daí um funcionário que se machuca, a empresa vai ter que arcar com os custos, porque é um acidente de trabalho, essa pessoa talvez fique alguns dias sem trabalhar ou ela fique invalidada. Então é um transtorno que gera. Então uma boa gestão de risco evita isso, prejuízo imprevisto. Mas claro que o lado humano é o mais importante, né? Você pensar na vida das pessoas. Então com base nisso você consegue tomar decisões de trabalho, ter um ambiente mais adequado e consegue um aproveitamento das oportunidades, né? Que você vai ter um ambiente benéfico, você vai conseguir uma produção maior. Então é bem importante, conforme eu citei para vocês, identificar os riscos. Então o próximo tópico que nós vamos tratar, ele também é fundamental, ele se chama identificação de riscos. Então o que é a identificação de riscos? Vamos ver aqui no próximo slide. Então é um uso sistemático de informações, que ela vai fazer o quê? Ela vai identificar os perigos existentes, certo? Então as questões que são envolvidas com isso, que pode gerar um problema. Essas questões, como que eu vou analisar os riscos? Um primeiro trabalho que o profissional da área pode fazer é avaliar o histórico de acidente na empresa. Olhar o que aconteceu, como que aconteceu, aonde ocorreu. Pode pensar de uma forma teórica, né? Pode estudar o ambiente assim, né? Por documentos, por livros, artigos e conhecer teoricamente a situação que pode ocorrer em certos ambientes. Opiniões informadas, perguntar para as pessoas mesmo, né? O que pode acontecer aqui? O diálogo é bem importante. Então, as partes interessadas, elas podem trabalhar em conjunto. Então, eu vou mostrar uma figura para vocês no próximo slide que é relacionada a isso, né? Então, os fatores a considerar nos levantamentos de risco e perigo. Então, você tem que ver se legalmente está tudo ok, quais são os requisitos técnicos. Às vezes, tem que haver alguma mudança no processo, na atividade, ou houve uma mudança que pode estar gerando perigo.
As pessoas podem, por comportamento inadequado, né, ou porque elas não são capacitadas. Imagine, chega um estagiário no primeiro dia, vai trabalhar ali no forno, numa mufla, numa temperatura bem alta. Ele nunca mexeu nisso, ele não recebeu um tratamento, então ele pode estar incapacitado por isso. Tá? Então cuidado com pessoas visitantes que podem mexer. Os materiais que utilizam, eles têm que ser descartados no lugar certo, têm que ser analisados, ver se tem alguma coisa que pode prejudicar alguém. Tá? Então as áreas de trabalho, os desenhos ali, você tem que conhecer, né? Você tem que implementar, trabalhar de uma forma adequada, tem que conhecer as situações de emergência que podem ocorrer, que os riscos, os perigos, né, de uma forma geral, eles podem vir tanto de fatores internos quanto externos, tem que conhecer o processo produtivo, o maquinário que você tem, quais são as atividades rotineiras e toda a instalação da fábrica. Aí você consegue avaliar os riscos, você consegue ter o que a gente chama de percepção, concluir a percepção dos riscos. Então, o que seria essa percepção de riscos? É fazer uma identificação. Então, vão ser identificados os perigos e os riscos em que os trabalhadores estarão expostos e quais serão as ações para evitar os acidentes ou para minimizar. Então, esse é o gerenciamento de risco. Aí você quantifica, né? Probabilidade alta, probabilidade baixa. Aí você consegue saber o quanto que a pessoa vai estar envolvida ou não. Então a percepção de riscos é associada a isso, a capacidade que se tem de reconhecer o ambiente, as condições, certo? Como você identificar qual é a frequência, uma frequência alta, uma frequência baixa, estando a pessoa exposta a algum perigo, né? Você consegue quantificar a necessidade dessa exposição. Então essa parte de conhecimento de riscos, ela é super, hiper importante. Beleza? Então vamos em frente para o nosso próximo tópico, que é conhecendo os riscos. Então, para você ter essa percepção, tomar as decisões, isso aqui eu já citei na aula de hoje, você tem que conhecer. Você tem que ter essa percepção dos riscos, saber, conhecer o lugar, o ambiente. Né? Então, seja qualquer atividade que você esteja fazendo, você esteja trabalhando, é imprescindível, ou seja, é necessário. Você tem que investigar o ambiente, conhecer todos os fatores que podem causar acidentes, todos os fatores que podem, os fatores de perigo que podem gerar riscos, certo? Então, em que os trabalhadores estarão expostos. Aí, se o trabalhador está no ambiente, ele não conhece o perigo, ele pode não ser prudente. Então ele vai ali, eu não sei que o forno vai numa temperatura tão alta. Estou acostumado com aquele forno de casa que eu consigo abrir e tirar. Não, mas ali a temperatura é muito maior. Então os trabalhadores, os colaboradores, eles têm que conhecer as condições de trabalho, certo? Porque eles têm que ser mais prudentes em algumas situações. Vai trabalhar com uma mufla, por exemplo, a temperatura é muito alta, tem que utilizar uma luva, né? Uma luva protetora, pinça para tirar o material, óculos, jaleco no laboratório. Então, assim, capacete em alguns lugares, não pode ir com chinelo. A pessoa tem que conhecer os perigos que ela pode enfrentar, certo? Então, esses fatores, eles são bem importantes. Aí, quem conhece os riscos e sabe como agir, você conhece o lugar, você sabe o que pode acontecer. Então você diminui a probabilidade disso acontecer, porque você consegue se proteger. Não, eu sei que a mufla é perigosa, eu não vou colocar minha mão direto ali. E eu posso alertar os outros, ou seja, eu posso ajudar os outros também a se protegerem. Alguns parâmetros que nos auxiliam na percepção dos riscos para você conhecer, para você entender. Uma deles é a experiência vivida. Aquela pessoa está ali há muitos anos trabalhando, quem sabe mais anos que você. Ou você mesmo trabalhou muitos anos, você já viu muita coisa acontecer. Pela tua experiência, você consegue ter percepção. Pô, eu trabalho há anos na mufla, eu sei que é perigoso, sei que você não pode... tem que ter um procedimento para abrir ou fechar, certo? Então, assim, a equipe de segurança, ela também tem que fazer reuniões frequentes, né, para que se consiga alinhar. Por quê? Não é legal deixar tudo numa função de uma pessoa. Na verdade, todo mundo, mesmo que você não seja da área de segurança, tem que se preocupar com a questão de perigo, com a questão de risco, com a questão de acidente. Tá? Então, as reuniões de segurança, elas são bem importantes. Então, as fábricas, elas também vão ter a CIPA, né? Então, as reuniões da CIPA, pode-se fazer listar realmente todos os perigos que existem. É necessário fazer uma inspeção nas máquinas, no local, na estrutura, ver se tem algum perigo que possa acontecer, certo?
Além disso, é importante assim você pegar relatos, né, divulgação de acidentes que ocorreram, ou quase ocorreram, né, sejam pessoais ou não, mas também é bem importante você fazer esse estudo também. Aí avaliar os fluxogramas existentes para conhecer o teu processo. Esse fluxograma pode ser até um fluxograma simples de blocos, né? As tarefas que são executadas devem ser analisadas para se ter essa percepção de riscos. E também a experiência de bancada e de campo, né? Seja numa bancada no laboratório ou efetivamente na fábrica, onde estiver produzindo em larga escala. Essa experiência das pessoas ali que estão há mais tempo ou do profissional da área mesmo vai ajudar a ter essa percepção de risco. Tá? Então, assim, existem muitas técnicas que podem nos auxiliar, que podem ser utilizadas para identificar os riscos. Essas técnicas, quais são elas? Duas delas que nós vamos falar aqui primeiramente, acrescentar são técnicas conhecidas como técnicas tradicionais. Uma é a técnica do what if e a técnica de incidentes críticos, técnica de incidentes críticos, TIC. Então nós vamos abordar um pouquinho elas. O what if se a gente traduzir em português, vai ser IC. Então é você pensar, e se eu subir, o que pode acontecer? E se eu virar ali à direita? E se eu ficar muito tempo em cima dessa máquina? E se eu abrir a mufla sem luva? Então é a metodologia de você fazer perguntas mesmo. Flexível, você, a equipe, as pessoas, fica ali, e se acontecer isso? Então você consegue identificar por meio dessas perguntas, de uma forma bem simples, o teu processo, aquilo que pode acontecer. Então, por exemplo, e se a válvula X estiver bloqueada? E se aquele tanque transbordar? O que pode acontecer? Pode vazar um elemento que seja tóxico e as pessoas morrerem. Então você vai pensando nisso. E se você tem uma reação química num reator? Aí se a temperatura subir muito, o sistema, sei lá, pode liberar muito calor, pode explodir. E se faltar energia, o que pode acontecer? Então, assim, são muitas situações que você pode prever simplesmente fazendo as perguntas certas. Aí a segunda que a gente viu ali é a técnica dos incidentes críticos. Essa é uma técnica qualitativa que você e a equipe de segurança pode identificar falhas, as condições que não são seguras e que essas falhas podem contribuir para acidentes reais ocorrerem. Então você detecta os incidentes e críticas, detecta os incidentes críticos e todos os tratamentos que eles podem representar para um lugar de trabalho. Tá? Então você vai fazer de que forma que você vai usar a técnica dos incidentes críticos? De que forma que você vai fazer essa identificação que eu coloquei, né? Essa detecção de incidentes críticos e dos tratamentos? Uma das formas é ter uma equipe de pessoas e você vai entrevistar. Então vai em todos os departamentos, analisa, pergunta para as pessoas, vê as operações, pessoal administrativo, pessoal da produção, dentro da mesma categoria várias pessoas. Então essa técnica ela tem um conjunto de passos que eu vou passar para vocês na sequência, né? Mas primeiro vamos falar, então como que você faz a aplicação da técnica dos incidentes críticos, TIC? Você vai seguir esses passos que eu vou passar, de forma que você vai recolher esses dados pela entrevista de uma forma que você consiga responder a tua investigação, aquilo que você está fazendo. Então esses passos têm as seguintes fases. Um que vai ser a preparação, o outro que vai ser a coleta de dados. Então você prepara o teu sistema, como que você vai montar a entrevista, como que você vai pegar os grupos, separar, aí você vai pegar as informações que sejam pertinentes, vai fazer a coleta de dados e depois que você fez essa coleta de dados, você vai analisar se esses dados estão adequados, coerentes e tomar as decisões com base nisso. Então veja que técnicas simples que podem fazer toda a diferença no sentido industrial. Então não esqueça, a análise de riscos, a gestão de riscos ela é extremamente importante, não negligencie, certo? E continuamos na próxima aula.